Essa pesquisa foi desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, FAPEMIG. O rompimento da barragem de Fundão em Mariana, em novembro de 2015, atingiu cerca de 670 quilômetros da cidade de Mariana, em Minas Gerais, à foz do Rio Doce, em Regência, no Espírito Santo, e produziu um mar de lama que tirou a vida de pessoas, destruiu ecossistemas terrestres e aquáticos e séculos de histórias registradas no patrimônio material e imaterial da região. Nesse contexto, a pesquisa cujos resultados orientam este vídeo focalizou o olhar para os impactos do rompimento na oferta da educação escolar nas áreas atingidas nos municípios de Mariana e Barra Longa, focalizando 4 escolas rurais. As escolas das comunidades de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, Gesteira e Barra Longa eram escolas rurais, pela origem dos estudantes, pela localização e forma de funcionamento pedagógico e administrativo. Estas escolas foram, uma a uma, destruídas pela lama. Sendo assim, podemos perguntar: como está acontecendo a reconstrução física e pedagógica destas escolas? Bento Rodrigues. O povoado de Bento Rodrigues foi destruído pela lama. Seus habitantes trabalhavam nas mineradoras, nas empresas terceirizadas, tinham pequenos comércios e empreendimentos como produção de geleias, queijos, vinhos, havia agricultura de pequena escala e criação de animais. A escola de Bento Rodrigues foi fundada na década de 1950. Em 2015, ofertava educação infantil e ensino fundamental. Funcionava com 11 turmas, 102 alunos e 31 profissionais da educação, a maioria dos quais residiam no núcleo central do povoado. Porém, a instituição também recebia alunos moradores do distrito de Camargo. Luiz, morador de Bento Rodrigues, nos fala o lugar que a escola ocupava na vida da comunidade. A escola é um ponto de referência. A referência está na escola. Qualquer coisa que tinha, a gente reunia na escola. Qualquer coisa estava lá. Fazer uma festinha, a gente estava lá. Aniversário de um faz lá. Então era mais fácil. Aqui em Mariana, não. Tudo difícil, difícil mesmo. Transformou a vida de todo mundo. Junto com os moradores, a escola migrou para a sede do município de Mariana. Desde então, funcionou em 2 endereços em um processo de desterritorialização. Agora ficou mais difícil. A gente não encontra mais as famílias. E até a presença na escola eu acho que diminuiu muito, muito. Cada um mora em um canto da cidade. Então fica difícil. E eu acho que até a presença dos pais diminuiu. A gente não tem mais esse contato. Só mesmo quando tem reunião ou quando eles aparecem lá. Esta é a proposta de estrutura física para a escola de Bento Rodrigues no futuro. Paracatu de Baixo. Nos registros históricos consta que a localidade de Paracatu de Baixo existe desde o século XVII. A lavoura do milho, do feijão, a produção leiteira e a criação de aves eram as principais fontes de renda dos moradores do pequeno subdistrito de Mariana. O rompimento destruiu o povoado. A escola de Paracatu de Baixo foi fundada em 1977. Sua estrutura física era composta por 2 andares, salas de aula, refeitório, biblioteca, banheiro, sala dos professores e da direção e uma cantina. A escola atendia 76 alunos na educação infantil e ensino fundamental. A professora Lívia descreveu a relação entre a escola e a comunidade. A escola era o principal local que tinha, porque tudo girava em torno da escola. É porque na comunidade rural, é na igreja e na escola que acontecem reuniões, festas. Era um relacionamento muito estreito da escola com a comunidade. A escola de Paracatu migrou, junto com os estudantes, para a sede do município de Mariana. Desde então, vivencia um processo de desterritorialização, marcado pela passagem por 3 endereços. A mesma professora narra suas formas de pensar e sentir sobre este processo. Em Mariana, como é que vai se manter uma comunidade, cada um em um bairro? Não existe essa comunidade. Não existe por conta desse distanciamento. A comunidade de Paracatu, ela não existe. Ela faz um esforço. Mas a comunidade da escola existe. A comunidade escolar existe porque a gente está ali.
Dentro de mim, o que é nosso, então, nosso território está ali. Está prevista a reconstrução da escola no reassentamento da população de Paracatu de Baixo. Gesteira. Gesteira é um distrito de Barra Longa e tinha pouco mais de 100 habitantes à época do rompimento. Está às margens do rio Gualacho do Norte e seus quintais produtivos ficavam na beira do rio, na parte conhecida como Gesteira Velho, área que ficou coberta pela lama. A escola Gustavo Capanema era antiga e havia passado por reforma poucos anos antes do rompimento. Em 2015, ela atendia 19 alunos da própria comunidade e da localidade de Bonito, dos anos iniciais do ensino fundamental, em uma única turma multisseriada conduzida por uma professora. A ex-professora da escola de Gesteira, Fernanda, falou da escola e do espaço de Gesteira Velho. Eu acho que o espaço da escola tem que ficar. Aquele espaço da escola lá tem que deixar ele. Pode fazer uma outra coisa. Tudo ali. Tinha o salão comunitário. Tudo era ali. Tudo nosso era lá. Depois do rompimento, só fui lá uma vez. Eu não fui lá mais não. Fazer o quê? E fui ano passado. Em novembro teve uma missa lá. Aí eu fui. Não tem necessidade. O que tinha de bom, que marcou a nossa história, tinha ido. A escola foi reconstruída na parte alta da comunidade, conhecida como Mutirão. Barra Longa. Cidade antiga do século XVIII, Barra Longa atraía turistas em função dos seus recursos naturais, festas tradicionais e artesanato. O patrimônio arquitetônico, natural e cultural foi danificado pelo desastre. Com cerca de 6.000 habitantes, dos quais mais da metade vive no meio rural, Barra Longa tem aproximadamente 1/5 de sua renda proveniente da agropecuária, uma das atividades que ficou prejudicada pela lama. Barra Longa teve 2 escolas atingidas, a Escola Municipal José de Vasconcelos Lana, de ensino infantil, e a Escola Estadual Padre José Epifânio, que atende anos finais do ensino fundamental, ensino médio, educação integral e educação de jovens e adultos. A professora Melissa, da Escola Padre Epifânio, ressalta o papel da escola para o município. Para Barra Longa, isso é muito importante, essa escola, porque é a única. Então, é aqui que estudam os nossos filhos, os nossos sobrinhos. Então, é a única escola que a gente tem para preparar os filhos de Barra Longa. As escolas foram reconstruídas. O rompimento da barragem de Fundão. Interrogações à escola. As escolas atingidas na sede de Barra Longa e na comunidade Gesteira foram reconstruídas e as escolas de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo estão em processo de reconstrução. Como se dará esta retomada de funcionamento? Sintetizamos os resultados da pesquisa em 3 perguntas. Em primeiro lugar, antes do rompimento, as populações destas comunidades tinham acesso precário, visto que não tinham sequer a oferta do ensino médio. Os jovens precisavam se deslocar por meio de transporte escolar. Pergunta-se então, será mantido o mesmo tipo de oferta? Seria uma oportunidade para a população reivindicar uma escola com capacidade de atender às demandas de escolarização básica em todos os níveis e modalidades? Em segundo lugar, na escuta dos professores e análise preliminar de livros didáticos, observou-se que o tema da mineração e seus impactos econômicos, políticos, sociais e culturais no modo de vida da população campesina, principalmente os riscos de desastre, não era abordado como conteúdo curricular. Nesse sentido, a pergunta é: como as escolas vão lidar com o tema do rompimento? Como vão se organizar para informar a população sobre os riscos no futuro? Em terceiro lugar, a experiência empírica da população e as pesquisas apontam que a recuperação do modo de produção e reprodução da vida na região atingida será lenta e que em algumas situações poderá levar séculos. Sendo assim, vamos ler e escutar o que disse uma moradora de Paracatu de Baixo, pois este pode ser o primeiro passo. Implantar no beabá da escola o que é mineração em Minas, minério, e como nós somos condenados. Minas vai acabar em mineração, em barragem, então as crianças têm que ter isso lá embaixo, na raiz. Têm que saber onde elas moram, têm que saber defender as suas terras, não serem enterrados por elas ou então serem expulsos.
Então tem que pôr isso na escola mesmo. Lutar para isso ser implantado no beabá mesmo.